Oi pessoal, vamos falar um pouquinho da parte de conversão. Como assim conversão, né? A gente já sabe essa altura que a gente tem tipos de variáveis. E já que a gente tem tipos, a gente basicamente vai ter que converter de um tipo para outro. O exemplo mais clássico, mais recorrente, é quando a gente pede para o usuário digitar alguma coisa. A gente usa ali o comando readline para solicitar alguma coisa do usuário. Digita ali algum valor, alguma coisa. Bem, só para relembrar um pouquinho, o writeline a gente escreve alguma coisa para o usuário. O readline a gente está solicitando para o usuário alguma resposta. Então, por exemplo, se eu usar aqui digite um número e um readline aqui embaixo, eu vou clicar aqui em iniciar, vou colocar o usuário vai colocar um número, mas esse número eu não estou salvando. Isso aqui é um resto de código que a gente vai chegar lá. Vamos focar aqui nesse aqui primeiro. Da maneira que eu estou fazendo aqui, eu só estou solicitando para o usuário e não estou armazenando em nenhum lugar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é salvar essa resposta desse usuário. Então a gente pode salvar aqui em resposta usuário, que foi uma variável que eu criei aqui em cima. Criei ela como um tipo string. Uma coisa muito importante, o readline, a informação que ele dá ela está no tipo string. Então a resposta dele é um tipo string. Só que, por exemplo, se eu quero um número, eu não posso usar uma string para fazer cálculos matemáticos. Então, se eu, por exemplo, vier aqui e colocar aqui um console writeline e colocar aqui resposta usuário mais resposta usuário, vou colocar aqui um console readline só para ele não avançar. Tá. Se eu rodar esse código aqui, né? Então, por exemplo, colocar aqui, digitar o número 5. Ele vai me dar 55, não 10. Por que ele faz isso? Porque eu não posso somar textos. Tudo que é dentro de uma string é considerado texto, independente de ser um número ou não. Então, para que eu possa fazer cálculos matemáticos, como por exemplo essa soma, até vou colocar aqui só para a gente não se perder, né? Então, se eu quero ter um cálculo matemático de verdade, o que vai acontecer? Eu vou ter que converter o meu resposta usuário, a informação dele, por tipo int. A gente pode salvar aqui, por exemplo, em número cálculo. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu posso fazer aqui, em vez de salvar como resposta usuário, já salvar com o número cálculo. Então, eu poderia fazer assim, ó. Número cálculo e vou receber o console readline. Eu vou ter uma mensagem de erro aqui, porque eu não posso salvar uma coisa, uma variável, uma informação do tipo string numa variável do tipo int. Então, para contornar isso, eu vou ter que converter as informações do string para int. Para fazer isso, vou colocar aqui int.parse, que é a nossa chamadinha para fazer conversão. Esse é o jeito mais fácil de fazer conversão. Tem jeitos mais complexos, dependendo dos tipos de variáveis, mas nesse caso a gente precisa só dessa resposta um pouco mais simples. Então a gente pode usar o parse sem problema nenhum. Então, fazendo isso aqui, eu vou poder fazer operação. Mas olha só uma coisa interessante. Vou dar aqui iniciar, vou colocar 5. E eu esqueci de trocar a variável. Então, vou vir aqui e colocar a resposta do cálculo. Quer dizer, número cálculo, número cálculo. Então, com a variável antiga ali. Porque o número 55. Mas é estranho, né? Ele nem vai me dizer que a minha soma é 55. Por quê? Porque acontece. Quando a gente tem esse maisinho, se a gente não tiver nada escrito aqui, entre aspas, ele consegue fazer o cálculo. Vou tirar isso aqui e vou mostrar pra vocês. Vou colocar aqui iniciar. Vou colocar 5. Ele vai me responder 10. Perfeito, é isso que eu quero. Porque quando eu coloco esse soma, ele se confunde um pouco. Porque o que ele está fazendo? Como eu não determinei uma ordem, ele está primeiro somando essa parte que a gente escreveu soma com o número cálculo. E quando ele faz isso, ele já vai considerar que o número cálculo é uma string também e junta com soma. E aí, quando a gente tem aqui um int para somar com uma string, ele já vai colocar tudo como string. Porque o que acontece? Quando a gente está aqui no writeline, ele já vai colocar tudo isso aqui direto para string. O resultado vai ser uma string. Então ele vai simplesmente ir colocando, isso aqui, já que tem uma string aqui, vou somar com isso aqui, vai virar uma string. Pegar esse outro aqui também vira uma string. Para que eu consiga fazer primeiro o cálculo matemático e depois essa soma com a string, eu coloco aqui um parênteses, porque eu estou dizendo que primeiro eu vou fazer número cálculo mais número cálculo, que são dois ints, então eu somo de verdade, e depois eu vou fazer com que esse valor da soma dos dois concatene com soma. Porque quando a gente está juntando duas strings, o termo é concatenar. Então agora se eu clicar aqui em iniciar e colocar o nosso 5, minha soma vai ser 10, bonitinho, da maneira que eu quero. Então,
coisas importantes que a gente aprendeu. Que parênteses a gente não só delimita a operação, como a gente também define prioridade. Eu estou dizendo que primeiro eu vou fazer número cálculo, e depois eu vou colocar esse valor com soma. Eu estou definindo que isso é prioritário. Além disso, que a gente tem aqui... que a gente tem aqui a parte de conversão. Lembrando que, por exemplo, se fosse aqui, em vez de int, fosse um float, que é um número com vírgula aqui, eu colocaria aqui float em vez de int. Mas tá, perfeito. E como é que fica quando a gente quer converter alguma coisa para string, né? Como é que a gente faz? Se a gente for aqui tentar converter com parse, o parse não tem ali uma string.parse, né? Então é um pouquinho diferente, mas a ideia é bem parecida. Como eu comentei, várias situações a gente já tem essa conversão automática. Então eu já vou pegar, por exemplo, aqui no writeLine e já vou converter para string sem problema nenhum. Não é que a minha variável, o número cálculo, vai passar a ser string. Ela não passa a ser. Só que aqui, para fins de exibição, ela vai se comportar como uma string já. Perfeito. Mas quando eu, de fato, preciso fazer essa conversão, quero pegar um número e converter para string por algum motivo. Aí, no caso, eu vou usar o toString, que é uma outra chamadinha. Então, deixa eu só dar aqui um zoom. Perfeito. Então, aqui nesse tempo que eu construí, eu vou ter uma string palavra e um int número. Eu vou tirar esse código aqui só para não comentar aí. Aliás, bem interessante, né? Quando eu tenho comentários grandes. Porque aqui, comentar uma linha é 2 travas. Mas quando eu quero comentar uma parte muito grande, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar ali a barrinha, o asterisco, e aí eu posso fechar ela. Então eu venho aqui em alguma parte que eu quero fechar, crio a barrinha de novo e coloco aqui o asterisco. E aí o que tiver abaixo aqui volta a ser código. Tudo que tiver entre esse primeira barra asterisco e essa barra asterisco aqui que fecha, vira tudo comentário. Então não está funcionando no código atualmente. Então, ok. Nesse exemplo aqui, eu não estou selecionado para o usuário. Eu só estou fazendo aqui uma conversão bem tranquila. Então aqui, ó, antes do toString, palavra mais palavra está vazio. Por que está vazio? Porque, por mais que eu tenha inicializado, eu só inicializei. Eu não coloquei nenhum valor significativo ali dentro. Então, ele não exibe nada ali pra gente. Depois disso, né, se eu somar número com número, é igual a 20. Depois que eu fiz essa conversão, então eu fiz aqui palavra igual a número toString, eu peguei o valor de número e coloquei dentro de palavra. Agora, quando eu somo palavra por palavra, eu tenho 10 e 10. Por quê? Porque é uma string e nunca vai somar, nunca vai fazer um cálculo matemático. Então, em vez de fazer ali o int.parse, no caso do string, eu faço o toString. Lembrando que o string, muitas vezes ele vai fazer essa conversão automática. Mas, por exemplo, aqui ele já não faz, ó. Então, se eu tento armazenar número em palavra, ele não gosta, ele diz que tá errado. Aí, nesse caso aqui, eu uso o toString, bem tranquilo. Bem, qualquer dúvida, como sempre, manda ali no Fale com o tutor, tô sempre à disposição para auxiliar. Tchau, tchau.